Cai em pé. Porque tem que... Bom dia. Tem que apertar isso aqui. Tem que apertar aqui, ó. Não, tu quer? Aí que a gente apertou, a gente apertou. Dois, mas vai difícil apertar. Bom dia. Mas que um pai, um amigo, ele sente a minha dor, me perdoa por amor. Um alívio, mais que um pai, um amigo, me alegra meu viver, me dá olhos pra eu ver um caminho, algo mais, me conduz à sua paz, um abrigo. E eu me apego a esse amor que me conquista com seu valor. Mais que um pai, um amigo, ele firma. Coração, fora da pressão.
a dor, quando vem a dor, é melhor cantar. Quando vem a dor, é melhor cantar. La la ya la ya, la la ya la ya, la la ya la ya, la la ya la ya. O amor de Deus nos ensina, o amor de Deus nos transforma, o amor de Deus nos anima e nos renova. Quero ser semelhante a Jesus. Ele nasceu amor e viver feliz, feliz. Filho de Deus, louvemos ao Senhor. Deus te amou pra sua luz. Filhos de Deus, cantemos com temor, com todo amor, por causa de Jesus. La ya la ya, la la ya la ya, la la ya la ya, la la ya la ya. O amor de Deus é tão grande, o amor de Deus nos consola, o amor de Deus nos constrange. Sei que não existe nenhum outro igual. Quero ser ser filho fiel, espalhar a esperança, seguir cantando, filhos de Deus, louvemos ao Senhor, que nos chamou pra sua luz. Filhos de Deus, cantemos com temor, com todo amor, por causa de Jesus. La ya la ya, la la ya la ya, la la ya la ya, la la ya la ya. Momento da ceia mais uma vez, né? Vamos continuar. Ei. De pensar, refletir no amor de Deus, no amor de Deus, meditar com gratidão em tudo que Ele fez.
por nós, na cruz por nós, carregou a nossa dor, a nossa dor, demonstrando seu amor, o amor que nos salvou. O amor é Jesus, o amor nosso Senhor. é Jesus, O amor é Jesus, o o amor libertador. é Jesus, O amor é Jesus. Nos encheu a sua paz, sua a paz alegria de viver, de viver, nos encheu de esperança, pra podermos vencer. É momento de pensar, de pensar e alegria vamos viver, no amor de Deus, o amor que nos curou, o amor que nos salvou. O amor é Jesus, o o amor nosso Senhor. O amor é Jesus, o o amor libertador. é Jesus, O amor é Jesus, o o amor nosso Senhor. é Jesus, O amor é Jesus, o amor libertador. é Jesus, O amor é Jesus. Paramos para refletir na morte e ressurreição de Jesus. Queria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Filipenses. Filipenses capítulo 2, a partir do versos 6. Diz assim: que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. É incrível ver, irmãos, como um Deus tão maravilhoso, um Deus que fez todas as coisas, Ele vem a nós, se esvazia de si mesmo, vem em forma humana, né, passa por tudo que passamos, e não apenas isso, né? Ele vai para a cruz. E esse sofrimento que Ele passou é o que nos reconcilia com Deus. E interessante é o verso 9 que diz assim, ó: por isso Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Esse é nosso Deus, que estreou por nós, foi para a cruz, e além disso, Ele é o Senhor, Ele é o nosso Senhor. Então que nesse momento da ceia,
a gente venha comer o pão que representa o seu corpo, que foi para a cruz, que a gente venha beber o suco de uva, que representa o seu sangue, que é essa aliança que Jesus fez conosco e com Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Pai amado, obrigado por esse momento, Pai. É um momento onde a gente para refletir, Pai, no que o Senhor fez por nós, Pai, e tem entregado o seu Filho, Pai. E Jesus nos amou, Pai, intensamente indo para a cruz, Pai. Obrigado, Pai. Não tem palavras que possam dizer ao Senhor, Pai, quão grato estamos, Pai, mas que nesse momento a gente venha refletir, Pai, e que a gente venha até adorar cada vez mais, Pai, com um coração grato, um coração puro e entregue ao Senhor, Pai. Fica com esse momento, fica com as orações que estão sendo feitas, Pai, que ao comer do pão e beber do suco de uva, a gente venha meditar nessa nova aliança, que a gente venha lembrar desse sacrifício de Jesus por nossas vidas, Pai. Te oro e agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Esse momento das ofertas é um momento reservado para os membros dessa congregação, mas se você é visitante e desejar ofertar, sinta-se à vontade. Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Gênesis 4. A escritura é bem conhecida.
a partir do verso 1 diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel a sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Interessante ver essa passagem porque a gente vê a oferta de Abel, né? E o ponto aqui, que Deus aceitou a oferta de Abel, mas por quê? Né? A gente vê que em Abel, no verso 4, ele traz as primícias, né? A primeira parte do rebanho, as primeiras partes. E Caim, ele traz uma oferta, assim, simples. Não se preparou, não teve um planejamento. Então fica a pergunta para nós, né? Será que eu me planejei para ofertar? Será que eu refleti? Será que eu estou dando as primícias, as melhores partes para Deus como gratidão, como um presente para Deus? Uma outra passagem que eu queria ler com vocês está em Provérbios. Provérbios capítulo 3, a partir do verso 9, diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Essa passagem mostra muito confiança em Deus, né? Deus, ele vai prover. Então, honre a Deus com tudo que ele tem dado, né? Honrar a Deus é presentear, né? Presentear a Deus. E que a gente venha ter esse coração, um coração grato, né? Um coração como o de Abel, né? Então, eu queria chamar todos a uma oração. Senhor Deus Pai amado, obrigado por esse momento, o momento das ofertas, um momento de gratidão, um momento de olharmos para a cruz e meditarmos quão maravilhoso é o Senhor por nossas vidas, Pai. Que nesse momento a gente venha ofertar com todo o coração, que venha estarmos felizes, Pai, e gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo seu cuidado, pelo seu zelo, pelas nossas vidas, por estarmos aqui hoje, Pai, pela saúde, Pai, pelo ar que respiramos, Pai, e não só isso, Pai, porque tudo que Cristo fez por nós, Pai, na cruz, é por meio dele que podemos entrar na Tua presença sem medo, e é por meio do Senhor, Pai, que nós podemos ter o Seu amor, Pai. Sua misericórdia se renova a cada manhã, Pai. E é nesse momento que a gente pode dar um presente para o Senhor, Pai. Fica conosco, fica com nossas ofertas. E essa oração que te agradeço, que te oro, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos por de pé. Durante a canção podemos fazer nossa oferta. A Ti, Senhor, relevo a minha alma, somente em Ti confio, ó meu Deus. Com a Tua proteção me sinto forte e o meu coração descansa em Ti. Bom e justo é o Senhor, Que salva o pecador e o conduz à justiça, esperança, amor.
Senhor, que salva o pecador, e o conto na justiça, esperança, amor e paz. Quero andar contigo, ó Senhor, nos teus caminhos seguir onde for. Quero andar contigo, ó Senhor, nos teus caminhos seguir onde for. Sentar. Bom dia, irmãos. A paz de Cristo. Estamos felizes por estarmos aqui, nessa manhã para adorar o Senhor. Esse que é o primeiro dia da semana. E nós temos muito o que agradecer a Deus, por toda a sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia. E para mim o domingo é aquele dia que eu me felicito muito, que eu revejo meus irmãos, A semana às vezes é tão corrida que a gente não tem a oportunidade de estar em convívio com os irmãos. E aí o Senhor separa para nós esse dia, para nos alegrarmos e estarmos em comunhão. Eu gostaria de refletir com os irmãos hoje em uma passagem bíblica que se encontra no Evangelho de São João, capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos do versículo 1 ao 8 e vamos refletir um pouco sobre essa passagem. João capítulo 12, versículos de 1 ao 8, que nos dizem: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali, prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Na manhã de hoje, meus irmãos, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre qual é o preço da gratidão. Mas antes de nós começarmos a reflexão, eu convido os irmãos a uma oração. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta rica oportunidade que o Senhor nos tem concedido de estarmos na tua presença nesta manhã, para te adorarmos, para te bendizermos e para aprendermos sobre a tua palavra, Senhor. Que nesta manhã nós possamos sair daqui alimentados por ela e que possamos sair daqui com um coração grato, Senhor, a ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito para conosco. Permanece conosco, nos abençoe em tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, essa passagem que nós acabamos de ler no Evangelho de João, ela também é relatada nos Evangelhos sinóticos, em Marcos, Mateus e de forma não tão explícita em Lucas. Essas passagens também são encontradas em Mateus 26, do 6 ao 13, Marcos capítulo 14, do 3 ao 9 e em Lucas no capítulo 22. Entretanto, Mateus e Marcos, ele não menciona o nome dessa mulher. O evangelista João, ele deixa claro que a mulher que ungiu Jesus com o nardo puro era Maria. E nós bem conhecemos que Maria era irmã de Marta e irmã de Lázaro. E era uma família muito amada por Jesus. Nós sabemos que quando Jesus iria visitar a aldeia de Betânia, ele sempre ficava hospedado naquela casa. Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de distância de Jerusalém. E ali Jesus começou a desenvolver por aquela família um amor imenso. Para a gente entender um pouquinho melhor a respeito dessa gratidão, irmãos, eu peço que os irmãos voltem para o capítulo 11 de João, para a gente reler um pouco sobre o relato da ressurreição de Lázaro. No versículo 1 ele diz, João 11, 1. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia,
do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. E aí ele começa a trazer o relato acerca da ressurreição e do milagre que Jesus fez com Lázaro. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para o versículo 5, que ele nos diz o seguinte, ó: Jesus amava Marta, a irmã dela e a Lázaro. Então essa família era uma família muito amada por Jesus. Jesus tinha um apreço enorme por essa família. Entretanto, como o relato bíblico nos diz, as escrituras nos mostram que Lázaro faleceu. E ali, ao saber da morte de Lázaro, Marta, ao encontrar com Jesus, disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus diz: ele está adormecido, eu vou levantá-lo novamente. Eu chamo a atenção dos irmãos também para o versículo 28, quando ele diz assim, ó: e depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Então Jesus, ele tinha uma intimidade com essa família, ao ponto de dizer assim: Maria, venha cá, eu quero conversar com você, eu quero lhe consolar. Entretanto, versículos depois, no versículo 34, Jesus perguntou, onde o colocaram? Aí ele diz: vem e vê, Senhor, responderam eles. E no versículo 35, a Bíblia relata que Jesus chorou. Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Entretanto, Jesus, ele nunca foi indiferente à necessidade do ser humano. Diante daquela dor, daquele luto, da tristeza daquelas irmãs, Jesus olhou para ela e disse: eu vou me compadecer com você, eu vou chorar, porque ele era tão importante para mim quanto é para você, porque eu amava você, sua irmã e seu irmão, e vou ressuscitá-lo. Então o capítulo 11, ele trata a respeito dessa ressurreição de Lázaro. Entretanto, após esse milagre que Jesus efetuou, a perseguição contra ele aumentou. Os fariseus começaram a arquitetar ali a morte de Jesus. O sinédrio estava se movimentando para o crucificá-lo, mas estava esperando abaixar a poeira, porque estava próximo à Páscoa. Hoje nós celebramos, o primeiro domingo que dá anteceder a Páscoa aqui no Ocidente. E naquele momento era a Páscoa judaica. E eles pensaram o seguinte: não, vamos deixar a poeira abaixar, porque a Páscoa judaica era uma das festas principais, vem pessoas de todas as comunidades ao redor, vamos esperar a Páscoa passar para a gente crucificar Jesus. Entretanto, Maria sabia que a morte do seu Senhor estava próxima. Então, voltando para o capítulo 12, nos fala acerca de um momento onde Jesus, ele parou em uma casa para, junto com os seus discípulos, cear. E no costume judaico, eles sentavam numa mesa bem baixa, e ficavam ali quase que reclinados sobre a mesa, e Lázaro ficou ao lado de Jesus. Marta, sua irmã, que era uma mulher que gostava muito de servir, começou a servir aos convidados. Entretanto, chamou a atenção dos discípulos um ato de uma irmã de Maria. Maria foi até Jesus e despejou sobre ele um frasco inteiro de um puro nardo. Nós sabemos que esse vaso, como os relatos bíblicos falam, era um vaso de alabastro. O alabastro era uma espécie de mármore que era bem comum naquela época, e eles eram utilizados para produzir vasos que iriam armazenar ali óleos e ungüentos. E Maria não teve demora. Diante de Jesus, daquela cena, ela quebrou o frasco de puro nardo e despejou sobre Jesus. Aquele líquido, irmãos, era um líquido bastante valioso. Ele custava cerca de 300 denários. O denário era uma moeda romana, que um denário era equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador braçal. E ali aqueles 300 denários era praticamente o ano inteiro de trabalho de uma pessoa. Só que Maria, ela não fez objeção. Ela pegou aquele vaso, quebrou abruptamente e ungiu a Jesus. Como nós podemos observar aqui nos versículos, o versículo 4 nos diz o seguinte: mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Quando Judas fala a respeito disso, ele fala muito acerca do coração dele. Nós podemos observar aqui 3 personagens bem distintos: Marta, servindo ao Senhor com os afazeres domésticos; Maria, com um coração grato
e Judas com um coração que não era grato a Deus. Aí eu fico me perguntando, irmãos, como pode alguém passar 3 anos com Jesus, aprendendo com Jesus, vendo Jesus operar milagres, vendo Jesus curar, salvar, e não ter um coração grato diante de tudo aquilo que o Senhor fez? Maria sabia que talvez aquela fosse a última oportunidade dela de estar com Jesus. E ela não mediu esforços. Ela não pensou assim, esse perfume que eu tenho aqui é muito caro, eu não vou despejar. Eu posso aqui colocar 2 gotinhas em Jesus, porque vai incensar toda a casa. Era um perfume extremamente raro. Esse perfume aqui ele era retirado das raízes de uma planta que é comum no Himalaia. E era muito caro mesmo na época. Geralmente as pessoas compravam pequenas quantidades e iam armazenando. Só que João, ele é bem claro aqui, né, e os evangelistas também, Mateus e Marcos, quando diz que ela colocou 1 libra de puro nardo sobre Jesus. Essa libra, trazendo para as nossas medidas de hoje, seria em torno de 327 gramas. Então ela ungiu Jesus, que desceu o óleo da cabeça aos pés. E ao chegar aos pés de Jesus, ela começou a enxugá-lo com os seus cabelos. Isso demonstrava ali a reverência que ela tinha para com o Senhor. Ela sabia, esse Jesus é meu amigo, ele ressuscitou meu irmão, ele conhece o meu íntimo, ele me consolou quando eu mais precisei, ele não foi indiferente, ele sabia da minha dor, então tudo que eu tenho de mais precioso eu vou derramar aos pés desse Senhor. Só que esse ato, meus irmãos, começou a ser ali indagado pelos que estavam naquele recinto. Mateus e Marcos dizem que os discípulos, no plural, se questionaram, mas como pode um elemento tão caro, tão precioso? Só que João vai mais além. No versículo 4 ele diz que Judas, ele era ladrão. E ali demonstrava muito que o coração dele tinha. Ele não queria ali pegar aquele valor para doar aos pobres. Ele era avarento. Ele queria guardar para si. Judas é aquele tipo de pessoa que ele não sabe diferenciar o preço do valor. Existem coisas, irmãos, que têm preço. Existem coisas que são valorosas. Eu não posso precificar aquilo que é valoroso. E eu não posso valorizar aquilo que tem preço. Para Maria, ali era um preço muito alto. Era 1 ano de salário de um trabalhador. Mas ela disse, o valor dessa minha ação para com o meu mestre, para com esse meu amigo, não importa o valor que eu vou gastar. Eu não vou aqui despejar só 2 gotinhas, não. Eu vou derramar completamente todo o nardo no meu Senhor. E João enfatiza que esse nardo era um nardo puro. Então ele traz ali uma riqueza, a preciosidade desse unguento. Não era um nardo comum, era um nardo puro. Era um da melhor qualidade. E Maria ela não pensou 2 vezes. Ela disse, vou derramar sobre o meu Senhor todo esse nardo. Eu vou despejar sobre ele. E essa ação de Maria também tinha um ato profético, meus irmãos. Como nós podemos observar aqui, no versículo de número 7. Quando Jesus diz, deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim nem sempre terão. Quando Jesus profere essas palavras, ele demonstrava que o seu fim estava próximo, que ele iria para a cruz, que ele iria se entregar por amor da humanidade. E Maria, sendo amiga de Jesus e entendendo todo o trâmite do sinédrio, ela sabia que esse dia estava próximo. Então ela não pensou 2 vezes. Eu vou ungir o meu Senhor. Eu vou aqui honrar aquele que me amou, aquele que cuidou de mim, que cuidou da minha casa, que ressuscitou o meu irmão, que operou milagres, que curou paralíticos, que fez cego ver. Aquele que me amou quando eu mais precisei. Quando as pessoas me deram as costas, foi ele quem chorou comigo, porque ele não foi indiferente. Então tudo que eu tenho aqui de mais valoroso, eu vou fazer para adorar e engrandecer ao meu Senhor. Irmãos, conosco não é diferente. Pare para refletir o que Deus já fez na sua vida. Quando eu olho para a minha vida, eu penso, o Senhor me proporcionou a salvação, o perdão dos pecados, a libertação do mal, me deu um novo nome, me deu uma família, me deu uma casa, me dá o ar para respirar, me dá o pão de cada dia. Se nós parássemos aqui, meus irmãos, para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, o que nós pudermos fazer em agradecimento ao Senhor, em reconhecimento, pelos seus atos de amor para conosco, de misericórdia, não são suficientes. Maria, ela não se deixou ali abater pelas críticas.
Muitas vezes, quando nós nos levantamos para fazer algo para o Senhor, vão surgir críticas. Alguém vai dizer assim, mas Maria, esse valor todinho, você disse não, bota 2 gotinhas, bota um pouquinho menos, deixa aqui para outro dia. Não, ela não ligou para as objeções. Alguém vai dizer assim, Marcelo, para que esse esforço todo? Para que essa correria toda? Marcelo sabe a quem ele serve. Carlos, para que esse esforço todo, Carlos? Carlos sabe a quem ele serve. Carlos sabe o que Jesus fez na vida dele. E nada do que nós possamos fazer, meus irmãos, para retribuir ao Senhor pelos seus feitos em nós, será grande. Só nós sabemos o que o Senhor tem feito por nós. Então Maria, ela não fez objeção ali. Ela adorou, ela serviu, ela entregou o que ela tinha de mais valioso. Era um preço alto, mas o valor que ela dava a Jesus e a comunhão que ela tinha com Ele, e ela sabia que aquela seria a última oportunidade, ela não pensou no preço. Se nós voltarmos para o Evangelho de Mateus, capítulo 26, Jesus diz algo grandioso que João não relata. Capítulo 26, versículo 29. Desculpa, deixa eu só voltar aqui. Capítulo 26, versículo 13. Mateus, capítulo 26, 13. Ele nos diz: eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Jesus diz assim, ó irmãos, esse ato de Maria não vai ser só para o testemunho de vocês, não. Aonde esse evangelho for pregado, a unção que Maria despejou sobre mim, o nardo puro que ela derramou sobre mim, será testificado. E nós estamos aqui em 2025, ouvindo acerca de uma ação de uma mulher que entregou tudo o que tinha para adorar o Senhor. Então, irmãos, aquilo que nós fazemos para Deus não fica só para a gente, não. Fica para a posteridade. Alguém vai olhar e vai dizer, rapaz, Zé era um homem muito piedoso. Mesmo passando por tantas lutas, por tantas dificuldades, ele nunca desistiu. O legado que Zé fez vai persistir. A gente vai passar, irmãos, todos nós passaremos. Mas aquilo que nós fazemos para o Senhor ficará para a posteridade. As pessoas vão olhar para ele e vai dizer, rapaz, Carlos era um homem esforçado, viu? Vinha lá do Cabo de Santo Agostinho, tantos quilômetros. O William não está aqui entre nós hoje, mas vem de Vitória de Santo Antão. Mas está aqui sempre que possível. Os irmãos que moram distante, irmãos que pegam transporte público, mas estão aqui dispostos a adorar o Senhor. Então aquilo que nós fazemos, irmãos, não fica só para nós, não. Fica para a posteridade. Tudo que fazemos para o Senhor, irmão, deixa uma marca. O coração endurecido de Judas e avarento, até hoje é lembrado. Um homem que amava mais as coisas do que ao Senhor, que ele aprendeu tanto com ele. Que amava mais o dinheiro do que o servir ao Senhor. Mas ao mesmo tempo o ato dessa mulher, que entregou tudo o que tinha ao Senhor, está sendo lembrado até hoje. E enquanto esse evangelho for pregado, ele será lembrado. Então, meus irmãos, que nós possamos entender que adorar o Senhor tem que ser algo completo. Eu não posso ser cristão e adorar a Deus em partes. Eu vou adorar a Deus no domingo de manhã. Eu me visto, boto aqui uma roupa, vou para a igreja, adoro ao Senhor durante 1h30, 2 horas, mas durante a semana eu esqueço que eu sou cristão e não adoro ao Senhor. A nossa vida, irmãos, enquanto cristãos, é uma vida contínua, de contínua adoração. Aonde quer que estejamos, precisamos demonstrar àqueles que estão ao nosso redor que somos um servo de Deus. Eu não preciso ser diferente, né? Ser um santarrão, não. Mas eu preciso, através das minhas ações, da minha fala, da minha vivência, da minha prática, demonstrar quem eu sirvo. Demonstrar que a minha vida cristã não se resume a essas 2 horas de culto. Porque se fosse assim, eu estaria dando gotinhas ao Senhor. Mas eu quero, enquanto cristãos, derramar o puro nardo. Eu quero quebrar o vaso de alabastro. Eu quero entregar ao Senhor tudo o que eu posso entregar. Eu não quero entregar ao Senhor só partes do que eu posso. Eu quero me doar a Deus. Eu quero fazer pela obra dele aquilo que é de mais possível. Não além das minhas forças, porque Deus sabe o nosso limite.
mas eu posso fazer aquilo que as minhas forças me possibilitam. Então, que nós possamos, irmãos, nesta manhã, sair daqui refletindo acerca dessa mulher, que sabia que um coração grato, irmãos, não tem preço. Que qualquer coisa que nós conquistemos nessa vida não se compara àquilo que Deus tem feito por nós. Nós temos muito a agradecer ao Senhor. Nós temos muito para entregar ao Senhor. Nós temos muito, irmãos, para recordar e dizer ao mundo o que Deus fez em nossas vidas. Que possamos cada dia mais, assim como essa mulher, não pensar no valor das coisas, no preço das coisas, e sim no valor das coisas. Não, irmãos, ficarmos parados diante das críticas, diante das objeções, de pessoas que podem se levantar e dizer assim: ó, não precisa disso não, Maria, está desperdiçando aqui, vamos dar aos pobres, quando o coração da pessoa não quer dizer isso. Siga, faça para o seu Senhor aquilo que você pode fazer. Faça até as suas forças, nada além dela, mas faça para o Senhor o que você pode fazer. Nós podemos também, irmãos, pensar o seguinte: esse ato de Maria, como eu falei, era um ato profético. Ela sabia que a entrega de Jesus, que a morte dele estava próxima. Que possamos, irmãos, recordar isso diariamente. A nossa terra não é aqui, o nosso lar não é aqui. Que possamos lembrar que um dia estaremos com o Senhor nos céus. Que tudo que nós fazemos aqui tem repercussões na eternidade. Aquilo que eu derramo hoje aqui vai repercutir na eternidade. O legado vai ficar aqui, mas eu vou para a eternidade. Então, ela sabia disso. Aquele momento que ela tinha com Jesus era um momento precioso. O próprio Senhor Jesus diz que aquilo era um ato profético, porque ela não teria a oportunidade de embalsamar o corpo de Jesus. Ela já estava ali, adiantando isso, dizendo: eu vou embalsamar o Senhor. Eu vou fazer com que ele morra com as honrarias que ele merece ter. Então ela já estava ali, antecipando o sacrifício de Cristo. E ao longo dessa semana nós vamos relembrar esse sacrifício. E por fim, irmãos, nós devemos adorar o Senhor, como eu falei, com tudo que nós temos. Não com gotas, não com partes, mas adorar o Senhor completamente, entregando a Ele aquilo que nós temos de melhor, aquilo que nós temos de mais valioso, para que possamos entender a grandiosidade do perdão que o Senhor nos proporcionou. Quanto mais gratos nós somos, mais Deus nos abençoa. Não é que nós vamos fazer isso para Deus abençoar mais, não é uma barganha com o Senhor, de forma nenhuma. Mas um coração grato, irmãos, ele atrai bênçãos do Senhor. Essa mulher sabia aqui, a gratidão que ela tinha para com o Senhor. E ali o seu nome, o seu legado está sendo anunciado e contado até hoje. Que possamos, irmãos, entender que esse é o nosso chamado. Adorar o Senhor com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, com o que temos de mais valioso. E entender que aquilo que nós fazemos hoje vai reverberar para a eternidade. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo teu grande amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Que possamos, meu Deus, assim como a tua serva, que entregou o que tinha de mais valioso, de melhor, para te adorar, para te honrar, para te engrandecer. Que as nossas vidas também, Senhor, sejam vidas de engrandecimento ao teu nome, de adoração e de entrega. Que possamos nos entregar completamente ao Senhor, e não por partes, não em gotas, mas que possamos derramar, Senhor, as nossas vidas no teu altar, para fazermos a tua vontade e vivermos uma vida que engrandece o teu santo nome. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos pôr de pé. Ei. Pai, queremos te louvar e também o adorar, ó Deus que nos deu a salvação. Pai, queremos te louvar e também o adorar, ó Deus que transforma o coração. Viver se torna então distante do Senhor, o pecado nos engana e não notamos seu amor. O caminho da
mereces, ó Senhor. Pai, queremos te louvar, com gratidão adorar. Nos deste a salvação, a paz e o perdão, teu hino faz cantar. Irmãos, eu queria dar um aviso, podem sentar. Durante muitos anos, a igreja de Recife, ela foi servida, cuidada ou liderada por grupos de irmãos. Se a gente fosse dizer que modelo de serviço é esse, a gente diria que seria enquadrado como uma liderança compartilhada, que é uma maneira de liderar um grupo, né, através do serviço. E durante vários anos, o grupo do Conselho do Recife teve várias formações. Muitos irmãos se dedicaram durante muito tempo, com suas vidas, com seu tempo, para servir a igreja nesse lugar que é o Conselho. E o Conselho, ele é só mais um ministério, né, entre os vários ministérios da igreja. Nós não consideramos o Conselho como um ministério superior ou maior. A gente considera o Conselho como uma função. Então a igreja ela é dividida em funções. E aí existe uma função que nós consideramos importante, que é o Conselho da igreja. E eu queria ler um versículo com vocês, que está em Atos 6:3. Que diz assim, os apóstolos orientando uma igreja a escolher irmãos para determinadas funções. Eles falam assim, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria, e os encarregaremos dessa tarefa. Então a gente acredita que é muito saudável quando nós escolhemos dentre nós pessoas que vão servir em funções, né, em determinadas funções, né? Então, hoje eu queria que a igreja conhecesse quem é o grupo atual do Conselho da Igreja do Recife. Aí eu queria chamar, para ficar de pé, né, Jackson, Zé Ricardo, Carlos e Clivandi, que provavelmente ele está dando um apoio na nova geração. Então, hoje o Conselho do Recife somos nós, né? Marcelo, Carlos, Jackson, Zé Ricardo e Clivandi. Durante um tempo, Robson serviu no grupo do Conselho e somos muito gratos a Robson. O William também serviu também durante um bom tempo, até recentemente no Conselho. E Deus tem chamado esses irmãos para novos desafios também no serviço. Então, eu queria que a igreja reconhecesse esse grupo como o Conselho atual da Igreja do Recife. E para esses novos membros que estão chegando, a gente queria que a igreja orasse por eles também, tá? Aí eu queria chamar vocês para cá para a gente orar juntos, Zé, Carlos e Jackson. E também fazer um pedido para os irmãos. As nossas responsabilidades
elas envolvem planejamento, algumas execuções, aconselhamento, pastoreio. E uma coisa que ajuda muito o nosso trabalho é o apoio, né? Quando a igreja apoia, né, as direções, né, apoia as ideias, né, sempre inspirados por Deus, né, buscando a ajuda de Deus, a orientação do Espírito, nós conseguimos fazer um bom trabalho, né, para Deus e para a igreja. Então, nesse momento, eu queria que vocês orassem por nós e orassem também pelos novos membros, né, que são Carlos e Jackson, e vocês apoiassem o Conselho de Recife. Se a gente marca um encontro, né, eu vou apoiar, né? Se a gente vamos fazer tal coisa nessa direção, eu vou apoiar, né? Vamos nos reunir, vou apoiar, né? Então, essa é a melhor maneira de você ajudar o nosso trabalho, como de todos os outros ministérios da igreja, né? Cada ministério cria uma direção, cria uma ideia, um planejamento, e a melhor maneira de ajudar e servir esses ministérios é apoiando. Então, eu queria que... Vamos orar, vamos ficar de pé, irmãos, e vamos fazer uma oração pelo conselho e por essa nova formação. Clivandi, ele está com toda a área administrativa da igreja, que envolve finanças, algum patrimônio, né, que a igreja possui. E ele tem o apoio hoje de 2 irmãos, que é Renato e João, que eles são agora do Conselho Fiscal. Então, eles são um apoio para Clivandi na área fiscal da igreja. E junto com Clivandi, nós formamos o conselho hoje da Igreja do Recife. Amém? Então, vamos fazer uma oração. Zé Ricardo, pode orar para a gente. Eu vou pedir para os irmãos estenderem a mão na direção do conselho e a gente vai orar juntos aqui. Por que a gente está aqui embaixo? Eu pensei que estar aqui embaixo e não lá em cima também seria um símbolo do que a gente considera o que é a liderança, né? Como eu falei, não é algo superior, né? Não é algo maior, mas é algo que está entre nós, né? Então a gente pensa que servir a igreja é estando entre nós, entre iguais, gente da gente, né? Como vocês, como eu, como cada um de nós, né? Então vamos orar aqui. Oremos. Santo Deus e Pai, que está no céu, queremos agradecer ao Senhor por esse momento tão especial. Nós estamos juntos aqui como igreja para Te adorar, para render graças a Ti. Estamos aqui, Deus, para servir ao Senhor, para sermos bons representantes de Ti, Pai, aqui nesse mundo. Queremos com humildade pedir, Pai, que o Senhor nos encha com Teu Espírito, para que a Tua vontade, Pai, prevaleça sobre nossa vontade, que os Teus interesses sejam os nossos interesses. Nós não somos nada sem o Senhor. O Senhor abençoe o nosso trabalho, nos guia, Pai, para que a Tua palavra seja respeitada, honrada e ensinada assim como ela é. Que o Teu amor seja estendido e entendido e compreendido através do nosso trabalho, que não vamos fazer nada por interesse próprio, mas para honrar e glorificar o Senhor. Estamos aqui para Te servir, servindo uns aos outros. Assim oramos, agradecemos por nós, pela nossa família, pelas nossas esposas que nos apoiam nesse trabalho, pois sem elas também não poderíamos fazer o que nós fazemos, porque são nossos braços direitos que amam o Senhor e que nos ajuda a completar as nossas tarefas. Obrigado pelo Teu imenso amor por nossas vidas, como foi demonstrado na pregação, que esse coração de Maria seja o nosso coração, que possamos entregar ao Senhor tudo o que temos. Assim pedimos e assim queremos. Em nome de Jesus. Amém. Nosso culto está encerrado.